Olá, irresistíveis! Será que vocês sabem o que acontece quando Israel se afasta e clama por socorro? Como é que Deus responde à infidelidade do seu povo? Vamos descobrir com a leitura de Juízes capítulo 10? Então, simbora! Antes eu vou pedir para você deixar o seu like e ao final vou te lembrar para você compartilhar com pelo menos uma pessoa que você ama, tá bom? Então vamos buscar a sua Bíblia e vamos juntos ler o capítulo de Juízes 10. Eu vou ler hoje nessa Bíblia que não tem nem mais capa, que é a minha Ferreira Almeida, atualizada, letra grande, que, meu Deus, olha só o estado dela. Mas eu amo essa Bíblia, não abandono ela não. Então vamos lá. Capítulo 10, Juízes. Depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel, Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar. É engraçado ver Dodô na Bíblia, né? Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou a Israel 23 anos e morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamavam Ravote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair e foi sepultado em Camon. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram os Baalins e a Astarote, e aos deuses da Síria, os de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais, neste mesmo ano, vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel, que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Balaíns. Porém, o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios e os amorreus, e os filhos de Amon, e os filisteus, e os sidônios, e os amalequitas, e os maonitas vos oprimiam, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Olha só o que Deus falou para eles. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Tendo sido convocados os filhos de Amon, acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade. Uau! Bom, gente, nós acabamos de ler a apresentação de 2 juízes menores de Israel, né? Tolá, ou Tola, e Jair. E as histórias deles são contadas assim, brevemente, né? Mas o foco deste capítulo está no ciclo de pecado e de arrependimento de Israel. Porque o povo, mais uma vez, adora deuses estrangeiros, de vários, né? Filisteus, amonitas, provocando a ira do Senhor. E aí o que acontece?
Deus os entrega aos amonitas, que os oprimem por 18 anos. Uma vida, né, gente? Maioridade, né? E aí, desesperados pela opressão, os israelitas clamam ao Senhor. Mas ele, inicialmente, os rejeita, desafiando-os a buscar ajuda dos deuses que eles escolheram adorar. Vai lá, adora, pede para eles. No entanto, após o abandono da idolatria e o arrependimento, né, genuíno, Deus teve misericórdia desse povo. E aí o capítulo termina com Israel se preparando para enfrentar os amonitas, né? Sem ainda ter escolhido um líder para a batalha. Eles nem sabiam quem ia organizar tudo. E aí eu te pergunto, que lições a gente pode extrair deste capítulo para a gente aplicar em nossa vida? Vamos pensar? Gente, a idolatria é uma loucura, né? Assim como Israel substituía Deus pelos deuses estrangeiros, nós frequentemente somos influenciados a adorar por ídolos modernos. Dinheiro, status, poder. Já parou para pensar que isso também é uma maneira de idolatria? Ainda bem que Deus e sua misericórdia estão disponíveis, né? Apesar da dureza espiritual, né, dele, quando eles demonstram arrependimento autêntico, Deus volta. Porque ele corrige, né, gente? Mas ele restaura. E a disciplina divina não visa destruir o povo, mas trazê-lo de volta ao caminho correto. A história foi muito breve, né? De Tola e de Jair, os dois juízes. Isso reforça como uma ausência de uma liderança forte, uma liderança espiritual pode levar o povo a este ciclo de idolatria. Não é verdade? E aí, me conta, estão preparadas para a gente poder refletir? Então, simbora, vamos pensar. Quais são os ídolos modernos que estão afastando você de Deus? O que você coloca como prioridade na sua vida acima de Deus? Por que você acha que Deus inicialmente rejeitou o clamor de Israel? O que você acha? Qual foi a principal razão de Deus? Anota no seu caderninho. Você consegue reconhecer a compaixão de Deus nos momentos difíceis da sua vida? Você já parou para pensar nisso? Isso é importante. Anota. E aí, vamos conversar agora com o nosso Criador? Bora! Ai, Pai. Obrigada por nos mostrar o ciclo que o Senhor observa o tempo todo acontecendo. Porque o teu povo errou no passado, nós estamos errando no presente. E é realmente um ciclo de histórias que se repete, tanto naquela época quanto nessa. É um ciclo de pecado, e aí vem arrependimento, pecado e arrependimento o tempo todo, Pai. Ainda bem que existe um contraste entre a tua dureza, a dureza da tua disciplina, quando o Senhor diz não, como o Senhor disse, e a tua misericórdia divina e infinita, para nos fazer, Pai, sabe, entender a consequência da idolatria em nossa vida, em nossa nação, no mundo. Ai, Pai, obrigada por tua compaixão divina, Pai. Como nós somos idiotas em não te obedecer, em não entregar nossa vida 100% em tuas mãos, em não te obedecer, Pai, para que você possa guiar a gente em todas as áreas que a gente precisa de direção. Ai, Pai, tenha misericórdia de nós. Nós te amamos e oramos em nome de Jesus, Yeshua HaMashiach. Amém e amém. É isso aí. Então, mais um capítulo lido,
refletido e vamos em frente, porque não adianta só ler, a gente tem que ver o que a gente pode extrair daí para aplicar na nossa vida, para melhorar, para a gente ser pessoas melhores, né? Porque nós somos seres espirituais e Jesus está voltando. Então, um beijo no seu coração, deixe o seu like se você ainda não deixou, para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas e compartilhe com pelo menos uma pessoa que você ama, tá bom? Fui, tchau. Amanhã tem mais, te espero.